A live de hoje nós vamos conversar sobre exploração sexual, né? Então hoje é o tema da live de hoje. É uma conversa, eu quero que a gente traga aqui os nossos questionamentos, que a gente possa fazer uma conversa bem gostosa aqui, nesse horário do almoço, né? Sobre exploração sexual. Então, nessa live de hoje, eu vou conversar com vocês sobre o que é exploração sexual infantil e na adolescência, né? Tem alguém aqui me avisando que está Às vezes eu me confundo, vem tantas informações de uma vez que a gente acaba se confundindo, mas vamos lá. Então, a live de hoje é uma live sobre exploração sexual e nela o que eu quero é mostrar para vocês, né, por que a gente acaba, né, naturalizando, porque mostrar como muitas vezes o nosso comportamento aqui na nossa sociedade é de naturalizar, né, esse comportamento de exploração sexual infantil e na adolescência. Parece que o que eu estou dizendo é um absurdo, mas daqui a pouco a gente vai ver que não é um absurdo assim tão forte, né? Não é um absurdo, é um fato. E é sobre isso exatamente que eu quero conversar hoje aqui. Eu trouxe esse tema para a gente conversar hoje. E mostrar também como é que a família, como é que você que é mãe, como é que você que é pai, você pode ajudar, né? Você tem um papel importante e você pode ajudar a evitar a exploração sexual infantil ou ajudar a diminuir, né, essa situação tão terrível que a gente tem aqui no nosso país. Então, é sobre a exploração sexual por este ângulo, né, o ângulo da normatização, né, da normatização da exploração sexual e nesse ângulo de como nós pais podemos ajudar, como nós mães podemos ajudar a evitar que isso aconteça. Porque parece que não, mas eu vou mostrar para você como em casa você pode fazer bastante coisa para ajudar a evitar a exploração sexual, tá? E é exatamente sobre isso que nós vamos falar agora. E para começar, por quê, né, que eu resolvi hoje fazer uma live sobre exploração sexual? Primeiro, porque esse é um tema que está o tempo inteiro sendo colocado, seja nas minhas redes sociais, perguntas de mães, ou mesmo no noticiário, mas principalmente, né, porque dia 18 de maio foi o Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E eu digo exatamente por essa data, porque em geral, embora nas minhas redes sociais de vez em quando aparece muito o tema abuso sexual. A questão do abuso sexual ela é muito perguntada e muito trabalhada, né? Entrou aqui a Linda Mara, Ana Canosa também está numa live e quer saber como responde uma pergunta para o filho de 10 anos sobre a pornografia. Falei para ela falar com você. Bom, depois a gente fala sobre isso. Agora nós vamos falar de exploração sexual. Então, por que eu resolvi? Por que existe, na verdade, essa data de 18 de maio como um dia de combate? É só nesse dia que a gente tem que combater? Claro que não, né? A gente combate aí a exploração sexual sempre que tiver ao nosso alcance. E olha, pasmem, mas vocês vão ver que, como é que eu diria? A gente tem uma influência muito grande nesse tipo de coisa e que a gente vai conseguir fazer isso dentro da nossa casa muitas vezes, porque muitas vezes a gente não tem consciência, a gente não sabe que a gente pode ajudar a combater, a gente não sabe que a gente pode ajudar a combater esse tipo de situação. E a gente pode, e foi exatamente por conta disso que eu aproveitei essa data do dia 18 de maio para a gente conversar hoje, no dia da minha live, sobre exploração sexual na infância e na adolescência. E essa live, né, eu me baseei bastante num documentário que foi lançado na segunda-feira, chamado Um Crime Entre Nós.
É um documentário, gente, assistam porque vale a pena. É um documentário que traz essa realidade sobre a exploração sexual de crianças e de adolescentes e que mostra pra gente determinadas situações que muitas vezes nem passa pela cabeça de uma pessoa que isso possa acontecer. E principalmente abre o nosso olhar para a gente ver como é que eu estou vendo essa questão da exploração sexual da criança e do adolescente. Então, a Adriana, que é a coordenadora desse trabalho, ela traz uma história que eu achei muito interessante, né? Porque ela diz assim, ela conta a história de uma garota, que é uma garota que ela, quando é pequenininha, ela foi estuprada pelo seu padrasto, ela foi abusada, né, sexualmente, ela foi maltratada pela sua mãe, porque como a sua mãe, ela era violentada e sofria violências do seu marido, ela fazia o quê? Ela descarregava aquilo na filha. E ao descarregar aquilo na filha, ela ia baixando, obviamente, a autoestima daquela sua filha. E esse padrasto, ele, além de violentar a mãe, além de fazer violências, né, com essa mãe, ele também criava, ele também abusava dessa menina. Então, o que é que acontece com essa menina? Essa menina não aguenta essa pressão dentro de casa e ela sai, ela vai morar na rua, ela vai para a rua, ela foge de casa, né? E aí ela mostra assim, quando você fala dessa menina que foi abusada aos 8 anos de idade por um padrasto e que vive uma situação como essa dentro de casa, a sociedade, de uma forma geral, a gente se compadece de uma situação como essa. Em geral, a gente olha para isso e acha um absurdo. A gente faz, puxa vida, sabe, esse homem é um criminoso, esse homem tinha que estar preso, esse homem tinha que, sabe, que amargar na rua, esse homem tinha que, sabe, ser punido por isso. E essa criança, não, sabe, é uma vítima, ela não tinha que passar por uma situação como essa. E aí essa criança sai de casa porque ela não suporta essa situação que ela está em casa. E aí ela vai para a rua, vai morar na rua. E ao morar na rua, ela é abusada também, ela é estuprada também, né? E o que muitas dizem é que elas preferem, né, ser estupradas e serem abusadas por pessoas desconhecidas do que por pessoas que moram na casa dela, que deveriam amá-la, que deveriam protegê-las. Mas independente desse fato, ela vai para a rua e ela acaba se prostituindo ou ela acaba sendo explorada sexualmente. E essa garota, então, agora, como é que ela é vista aos olhos da sociedade? A sociedade, em geral, aponta o dedo para Geni, né? Como diz a música do Chico Buarque. Aponta o dedo para Geni e diz, não, essa garota tá lá porque ela quer. Essa garota tá lá porque ela escolheu assim. Mas será? Essa é aquela mesma garota. Então, veja, a gente muda o nosso ângulo quando a gente olha para duas situações, a situação de abuso e a situação de exploração. A situação de abuso, que é uma situação terrível, que é um crime, a gente já tem uma conscientização maior e a gente se compadece. Mas a exploração sexual de crianças e adolescentes, há uma culpabilização da vítima. A vítima é quem acaba sendo responsabilizada por esse tipo de situação que está acontecendo com ela. Então, muitas vezes, a gente tem um olhar que faz com que a gente, sabe, não veja a exploração sexual como um problema social, um problema da nossa sociedade. Né? Então, quando ela diz um crime entre nós, porque está ali no nosso meio, mas é um crime que a gente não está enxergando, é um crime que a gente não está vendo. E isso é um problema muito sério. Para você ter uma ideia, o Brasil ele está no 2º lugar do país, né, no ranking dos países onde acontece o maior número de exploração sexual na infância. Então, veja, gente, isso é uma coisa muito séria. Isso é uma coisa para a gente olhar com mais cuidado. E é exatamente por isso que eu resolvi trazer essa live hoje, para a gente ter um outro olhar para essa questão da exploração sexual de crianças e de adolescentes, né? Então,
quando a gente fala de exploração sexual, o que eu estou querendo dizer com exploração sexual? Quer dizer, não sou eu, mas a definição do que vem a ser a exploração sexual. A exploração sexual, ela faz parte da violência, né? Da violência sexual. A violência sexual, ela é o abuso de poder que uma pessoa tem, né, sobre uma criança ou um adolescente, usando a sua gratificação sexual, né? Ou seja, a gratificação sexual do adulto, induzindo ou obrigando uma pessoa a fazer sexo. E esse tipo de violência, ela é feita através do abuso sexual e da exploração sexual. Então, essa exploração sexual é quando esse tipo de poder é exercido, só que a pessoa promete para a criança ou o adolescente alguma coisa em troca, né? Então, eles dizem que é a exploração quando há uma troca mercantil. Ou seja, quando alguém tenta favorecer a criança ou o adolescente, seja com dinheiro, seja com uma carona, seja com comida, seja com bebida, seja com dormida, né? Com a vida melhor, com a ilusão de uma vida melhor. Enfim, tudo isso é o que vai caracterizar uma exploração sexual. E muitas vezes a gente acha, né, que a exploração sexual, ela só vai acontecer com as pessoas pobres, ela só vai acontecer naquele mundo onde as pessoas são muito pobres, onde as meninas, as pessoas não têm, vivem uma vida muito promíscua. Mas não, a exploração sexual, ela pode acontecer em qualquer nível socioeconômico, é engano da gente. Essa exploração sexual, ela pode acontecer não só, né, com as pessoas negras e pobres, como muitas vezes, claro, elas acabam sendo o maior número de vítimas, mas não é só aí, pode acontecer com qualquer raça, com qualquer cor, com qualquer tipo de situação socioeconômica. E não acontece só nas casas de prostituição, não. Isso vai acontecer também dentro da sua própria casa, através de WhatsApp. Isso pode acontecer em festas, isso pode acontecer no meio político, isso pode acontecer no meio empresarial, isso pode acontecer no cotidiano. E a gente precisa estar atenta a essas situações, né? E o que acaba acontecendo? O que acaba acontecendo muitas vezes é que a gente não enxerga isso que está acontecendo, porque a gente normaliza a exploração sexual. Então, para a gente ter uma ideia, quando nesse documentário, né, eles como é que diz, entrevistam uma série de pessoas e perguntam: o que você acha dessa menina? E aí as pessoas culpam a menina. A culpa é dela, a culpa é dos pais dela, que ela não foi cuidada, que ela devia ter sido mais cuidada, mas não olha o outro lado da moeda, que é o lado do agressor, que é o lado do homem, né, ou da pessoa que vai lá e paga para ter os serviços dessa menina, para ter os serviços desse adolescente. Eu estou falando aqui menina porque a maioria acaba sendo menina, mas não necessariamente é só com as meninas que isso acontece. Isso também acontece com os meninos. Então, o que eu quis dizer aqui é que esse homem que paga, esse homem ou essa pessoa que paga para usar os serviços, ele não é criminalizado, embora no Código Penal esteja lá. Está lá definido que fazer sexo, pagar para fazer sexo com meninas ou meninos, não importa, que tenham menos de 18 anos, é um crime. E ele pode ter até de 2 a 5 anos de prisão. Isso está previsto no Código Penal. Mas o que é que acaba acontecendo? Ele não é denunciado muitas vezes. E mais, muitas vezes esse homem que comete esse crime, que é o de pagar para usar os serviços sexuais dessa menina, serviços entre aspas, né? Que ele induz essa menina, ele não acha que ele está sendo um criminoso. Ele acha que ele é um cliente, ele acha que ele está ajudando essa garota, que ele está fazendo com que essa garota, melhore a vida dela, que ela ganhe um dinheirinho. Então ele pensa que ele está ajudando. Só que
ele não está ajudando, não é? Ele está, na verdade, incentivando um tipo de conduta, um tipo de atitude que é prejudicial para essa garota, é um crime, não é só prejudicial, é um crime, porque ela não tem condições de discernir sobre isso. Aqui tem um comentário que é da Viviane, que ela fala, porque a culpa sempre é da vítima, porque temos essa cultura aqui no Brasil. Onde estamos errando na educação sexual? É exatamente sobre isso que a gente vai chegar já já, tá? Então, uma das coisas que a gente está errando é nesse olhar sobre que o homem que paga, ele é apenas um cliente. Não, ele não é um cliente, ele é um criminoso. E é essa tomada de consciência que a gente tem que passar a desenvolver, porque quando ele incentiva e ele usa os serviços ou usa, né, uma garota que tem 9, 10, 11, 12, 13, 14 anos, seja lá que idade ela for, ela ainda não é uma pessoa que tem condições de tomar decisões que ela perceba que, de fato, aquilo que está acontecendo, ou seja, que ela tem uma dimensão daquilo que, de fato, esteja acontecendo com ela. Muitas vezes a gente vê, não, mas ela já tem um corpo de mulher. É verdade, ela pode até ter um corpo de mulher, mas a capacidade cognitiva, psicoemocional dessa garota ainda não dá a ela condições de tomar decisões. Porque não é à toa que a gente tem aí, né, no nosso código, de que a gente só se torna maior de idade após os 18 anos. Então, veja, essa garota, ela não pode ser ela é a vítima da história. Ela não pode ser a culpada, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser orientada, ela precisa ser retirada desse mundo. Mas ela não é a culpada da história. A culpa é muito maior, primeiro, de quem vai lá e paga para ter, portanto, isso é um crime, essa pessoa é um criminoso ou uma criminosa, ela tem que ter consciência, né, de que isso que ela está fazendo é um crime. E a gente precisa conversar sobre isso na nossa sociedade. Então, o que muitas vezes a gente faz? A gente faz vista grossa. Então, um dos motivos da gente não ter um olhar, né, um olhar como é que diz? De não culpar a vítima, é porque a gente não culpa a quem de direito. Ou seja, existe uma impunidade no entorno desse comportamento masculino que faz com que essa vítima seja ela responsabilizada e não o próprio criminoso. Então, esse é um dos pontos fundamentais que eu queria trazer aqui para a gente olhar. É como é que fica a atitude desse homem. Porque nesse documentário, quando eles perguntam, e o homem que paga? Como é a posição dele? Como é que você olha isso para ele? As pessoas param e dizem assim, poxa, nunca parei para pensar sobre isso. Então vamos pensar sobre isso. E para a gente poder mudar essa conduta, só existe uma forma, a gente denunciar. Porque quando você vê um ato de exploração sexual, você só tem dois caminhos, ou você denuncia, ou você se torna cúmplice. E foi exatamente isso que eu quis trazer hoje nessa live. Então, é a gente ir lá e denunciar, né? Ou seja, isso é um crime e a gente precisa fazer essa denúncia e não continuar agindo como a gente age. Para você ter uma ideia, 72% das pessoas que assistem ou que veem acontecer um crime de exploração sexual infantil, elas não denunciam. Gente, essa é uma taxa muito alta, né? É uma taxa muito alta. Então, a gente precisa mudar essa nossa conduta. A gente precisa denunciar. E deixar de ser cúmplice, porque quando você não denuncia, você se torna cúmplice, né? Então, a gente precisa olhar, parar de negar primeiro que isso existe, né? Eu vi que, por exemplo, teve um programa Papo de Homem, né? Lá no GNT, inclusive com o Luciano Huck, que participa desse documentário, e todos os meninos lá do Papo de Homem, e eles trouxeram essa questão, né, do quanto é difícil para a gente querer olhar para essa situação. E um deles, inclusive, colocando assim, não, eu na hora nem quis ver esse documentário, achei, não, isso não é uma coisa que acontece comigo. Isso não é uma coisa que acontece, sabe? Isso é uma coisa que está lá longe. E é tão terrível que eu não quero ver. Mas a gente precisa ver.
Porque esse é um outro ponto que a gente erra. Se a gente não vê, a gente não enxerga. E se a gente não enxerga, a gente não age. Então, a gente precisa ver o que é que está acontecendo no nosso país. Ver o que está acontecendo no nosso entorno. Ver o que está acontecendo com as nossas crianças. Mesmo que aquilo seja algo que seja difícil para a gente. Mas a gente precisa enxergar, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa é parar de negar, é parar de achar que isso não existe, ou se existe, existe lá muito longe. E, gente, não está lá muito longe não, tá? Não está lá muito longe não. A outra coisa é parar de normatizar, né, essa conduta do homem, de continuar julgando a menina como a responsável por aquela situação, em vez de fato, culpabilizar este homem e denunciar essa situação, seja de quem está agenciando essa garota, porque antes a culpa era só de quem agenciava, mas a culpa é de quem agencia, mas também de quem vai lá, paga e usa os serviços dessas meninas, né? A gente melhorar, né? Ou seja, uma das coisas que a gente erra e que acaba nos tornando cúmplice é a nossa educação em sexualidade, que não é voltada, que ainda, na verdade, que ainda é voltada, né, para uma conduta machista, que ainda é voltada para treinar os nossos meninos para que eles, sabe, não respeitem as meninas, para que eles não olhem para a mulher como alguém que seja igual a ele, para que eles tenham uma conduta que seja uma conduta respeitosa. Então, muitas vezes, a gente normaliza esse tipo de situação, né? E faz na nossa educação, no nosso dia a dia, a gente sem querer, sem ter consciência, a gente está ali incentivando uma conduta machista dos nossos meninos, que faz com que esses meninos, na verdade, acabe tendo um tipo de posicionamento que seja um posicionamento que é de um agressor e não de alguém que vai cuidar, não de alguém que de fato vai respeitar ou que vai ter o cuidado com o outro como ele tem com ele mesmo ou com seus pares. Então, essa conduta machista, né, que a gente depois, um outro dia, podemos conversar aqui sobre educação de gênero, porque educação de gênero, que houve, tá aí toda aí uma confusão, né, com todas essas histórias aí de ideologia de gênero, que foi uma grande falácia nisso tudo, está mais do que comprovado. Isso, na verdade, trabalhar gênero, ou seja, educar em relação ao gênero, é a gente olhar para essa igualdade de respeito, sabe? Ser homem ou ser mulher não tem diferença na qualidade das pessoas. A gente pode até ter algumas diferenças em termos fisiológicos, em termos físicos, né? Em termos de algum tipo de conduta que o homem talvez fisicamente esteja mais preparado que a mulher, tem mais músculo, a mulher tem menos músculo, mas até isso, as academias já estão, né, criando as suas condições para mudar esse tipo de história. Então, o que a gente precisa é aprender a olhar, ensinar os nossos filhos e as nossas filhas a olharem para elas mesmas e para o outro de uma forma igual. Ninguém é melhor nem pior, somos todos iguais nesse sentido, né? Nós somos pessoas que somos capazes, somos pessoas que podemos sim, né, lidar um com o outro e ser respeitado. E é isso que a gente precisa trazer na nossa educação em sexualidade. É esse respeito, né? Parar com essa história, né, da gente ensinar para o nosso menino ou para a nossa menina que ele tem que fazer isso porque ele é homem ou ela tem que fazer isso porque ela é mulher. Não. Ensinar sim, né, que ela pode fazer isso e ele pode fazer isso, não porque ele é homem ou porque ele é mulher, mas porque aquilo é algo que é importante para a vida dele. Porque aquilo você acredita que, sabe, ele vai se desenvolver melhor, porque aquilo é saudável, porque aquilo a torna ou o torna uma pessoa bondosa, honesta. É isso que a gente tem que ensinar aos nossos filhos, a serem bondosos, a serem honestos, a serem solidários, a serem corajosos. Mas isso não significa ser
Ser bondoso não significa você ser boazinha ou bonzinho. Não. Ser bondosa com o outro, né? É ajudar ao outro. Agora, você ser boazinha, do tipo que quer agradar, precisar agradar aos outros, isso é uma cultura que a gente precisa trabalhar no sentido de mudar, porque principalmente isso é trabalhado com as meninas. E as meninas muitas vezes se calam com medo de deixar de agradar e de sofrer violências, ou mesmo de não ser querida, não ser desejada, fica lá, né, de bico calado. Quantas mulheres que sofrem violência e com medo de desagradar os seus parceiros, seus maridos, o que é que ela acaba fazendo? Ficam quietas, não falam. E isso, obviamente, faz com que o outro haja com muito mais tranquilidade nesse sentido. Então, aonde estamos errando? Estamos errando na hora que a gente fica calada, na hora que a gente estabelece o silêncio. A gente precisa educar os nossos meninos e as nossas meninas, sim, para serem pessoas que quando enxergam e ver algo que não condiz com a sua moral, que não condiz com aquilo que você aprendeu que é certo, que você denuncie, que você fale, que você diga que aquilo está errado. Porque a gente muitas vezes, né? Eu lembro muitas vezes da minha mãe, a minha mãe ela dizia assim para mim, olha, às vezes eu fico, tem gente que faz umas coisas tão erradas e eu olho, eu fico com medo de falar, porque eu fico com vergonha pelo outro. E olha, naquela época eu não entendia, eu achava tão bonito essa conduta da minha mãe. Ela sentia vergonha pelo outro, por isso que ela ficava quieta. Mas hoje, depois que eu li não depois que eu li, né? Depois que eu aprendi uma série de coisas, uma série de informações, que eu obtive uma série de conhecimentos sobre sexualidade, principalmente sexualidade de gênero. E esse livro, gente, ele virou assim o meu livro não é o meu de cabeceira, mas ele está aqui sempre do meu lado quando eu vou preparar as minhas aulas. Porque a Chimamanda, ela traz uns ensinamentos tão simples. É um livro que diz, para educar crianças feministas. Mas não pense que ela está aqui falando que educar crianças feministas significa dizer que a menina é contra o menino e o menino é contra a menina. Não. Muito pelo contrário. São meninas e meninos se respeitando. Meninas e meninos pedindo para... São meninas e meninos aprendendo a lidar com a vida de um jeito mais honesto, sendo mais eles mesmos. E não essa coisa de você ser boazinha, né, de você sentir vergonha pelo erro do outro. Não tem. Esse é onde a gente erra. Não tenha vergonha pelo erro do outro. Muito menos quando o erro do outro é uma exploração sexual de criança ou de adolescente. A gente precisa denunciar, porque senão a gente se torna cúmplice. Então eu quero agradecer aí, a Viviane fez essa pergunta, que ela está me dando um gancho aqui muito legal para eu encadear, né, essa fala que eu tenho aqui para vocês. De fato, né, a gente precisa ensinar os nossos filhos, sim, a respeitar, a agir com consentimento e a olhar para uma coisa que não que está fazendo mal a alguém ou a ele mesmo, ou pondo em risco uma situação, a denunciar. E uma delas é a exploração sexual. Então, gente, é importante para isso que a gente fale em casa sobre sexualidade. É importante para isso, é a tal da vergonha alheia. É exatamente, Gasparina. A Gasparina é minha prima, que mora em Paris, ela está sempre aqui participando, né, das minhas lives. Que legal, Gasparina, você está mais uma vez aqui comigo, fico muito feliz. É a tal da vergonha alheia, que a gente aprende desde pequenininha, principalmente as meninas, do tipo de você não ficar denunciando o outro, né, calada, fica quieta, não fala. Não, gente. A gente não pode ser assim. A gente precisa conversar com os nossos filhos que existem situações que a gente não pode ficar calado. A gente tem que ensinar os nossos filhos, na nossa educação, a serem eles mais eles mesmos e menos bonzinhos. Eles têm que aprender, só quando a nossa sociedade quebrar essa cultura de acobertar
esse tipo de crime do outro, é que a gente, de fato, vai conseguir mudar essa realidade. Então, a gente precisa, e para isso, a gente tem que falar sobre sexualidade, a gente precisa abrir esse diálogo sobre sexualidade na nossa casa. Porque quando a nossa criança, quando o nosso adolescente, ele sabe que em casa se conversa sobre isso, ele pode buscar ajuda quando ele vê uma situação como essa. Quando a sua colega lhe confidenciar, ou quando o seu colega lhe confidenciar, ele vai poder ajudá-lo. E se acontecer alguma coisa com ele, ele poder pedir ajuda para você também. Sabe? Então, é algo que a gente precisa abrir esse espaço para que os nossos filhos saibam do que existe e ajam com honestidade, e ajam com coerência, e ajam com respeito, com solidariedade a quem precisa da solidariedade, e não com a impunidade. Porque a impunidade, na nossa cultura, é ela quem faz com que a gente tenha esse tipo de situação, esse tipo de crime cada vez mais frequente no nosso país, né? E uma forma da gente conversar com os nossos filhos, né, é a gente trazer aí, conversar com eles sobre corpo, conversar com eles sobre o que isso está existindo. Aqui tem a Eliana, ela quer participar ao vivo. Vamos ver. Mas só um pouquinho, Eliana, já chamo você, tá? Só deixa eu finalizar aqui. Então, para a gente poder conversar, a gente pode buscar materiais de apoio. E tem, né, no YouTube uma série que foi feita com a Childhood, o Canal Futura e a Unicef. É uma série que se chama Que Exploração é Essa? Tem uma outra que se chama Que Abuso é Esse? E uma outra que se chama Que Corpo é Esse? Eu tive o prazer de participar da última série, Que Corpo é Esse? E é uma série com desenhos animados, onde a gente pode apresentar para os nossos filhos e conversar com eles sobre isso, tá? E uma outra coisa é esse livro, né? Ou outros livros que podem também lhe ajudar a conversar sobre esse assunto. Eu vou chamar aqui a Eliana. Deixa eu ver se a Eliana quer entrar ao vivo. Para a gente animar aqui as nossas perguntas. Deixa eu ver. Opa! Acho que a Eliana não quis entrar. Ela só acenou e acho que na hora que ela entrou ali ficou parecendo que ela queria entrar para conversar comigo. Bom, se alguém quiser conversar comigo, pede aí para entrar ao vivo que eu chamo vocês por aqui, tá? Então, gente, uma das coisas que eu queria trazer para a gente aqui, nessa conversa, é exatamente isso. Desculpa, que tinha clicado errado. Mas seria um prazer, Eliana, ter você aqui para conversar comigo, não tem problema nenhum. Então, trazer essa conversa em casa para a gente conversar mesmo, gente, sobre sexualidade. Quando você abre esse canal da conversa sobre sexualidade, o seu filho, a sua filha, sabe que ali eles podem trazer esses tipos de assunto. E é nele que você vai instruir, dizer, sabe, mostrar, sim, tem esse tipo de situação, que isso é um crime, que as pessoas que fazem isso, sim, podem ser presas, podem não, devem ser presas. É um crime, portanto, todo criminoso tem que cumprir com a sua pena. E a gente não pode passar a mão na cabeça de crimes. Portanto, o que a gente precisa é trazer essa conversa à tona com os nossos filhos. E esses vídeos, né, que eu falei para vocês, eles podem ajudar bastante nessa conversa. Fazer com que vocês, sabe, deslanche na conversa, abra aí como é que eu diria? Esse papo, né, com seus filhos, trazendo esse tipo de situação. Então, esses vídeos, tem um que é exploração, tem um outro que vai falar de abuso e tem um outro que vai falar de corpo. Eles falam trazem esse tipo de tema desde quando eles são pequenos, como a gente falar sobre isso desde quando eles são pequenos, até quando eles são adolescentes. Então, são vídeos muito interessantes. Se vocês colocarem lá no YouTube, né, o nome, Que Corpo é Esse? Ou Que Abuso é Esse? Ou Que Exploração é Essa? Vocês vão encontrar
esse link lá gratuito para vocês utilizarem na conversa com seus filhos, né? Sobre exploração, sobre corpo e sobre abuso sexual. E é uma coisa bem importante, porque é assim que a gente vai introduzindo o tema e vai podendo gradativamente e colocando, né, esse tipo de situação e reforçando nesse contexto a conduta dos nossos filhos, né? Como fazer para falar com a criança de 5 anos? Então, uma das coisas que você pode utilizar é esse vídeo. Você pode pegar o vídeo que é para criança até 5 anos e você pode assistir ao vídeo com eles e perguntar o que ele entendeu daquilo. E você então vai esclarecendo. E claro, com uma criança de 5 anos, a gente não precisa falar para ela que existe prostituição, que existe o uso do corpo, a exploração. Mas existem elementos que a gente vai construindo desde os 5 anos, como, por exemplo, o que é o seu corpo, que esse corpo tem um dono, que o dono desse corpo é ele. Isso a gente já pode conversar com uma criança de 5 anos. Você pode conversar com uma criança de 5 anos, né? Por que ele é menino, por que ela é menina. Você pode conversar com uma criança de 5 anos, que ela deve respeitar o corpo dela e ela deve respeitar o corpo do outro. Você já pode trazer aí o elemento que a gente precisa desenvolver, que é como é que diz? Ai, agora fugiu a palavra. O consentimento, que a gente só pode tocar no corpo do outro com consentimento. Isso é uma questão muito importante da gente trazer nas conversas. E isso, a partir dos 5 anos, a gente já pode ir trabalhando com os nossos filhos. De não ser bonzinho, sabe? De não fazer as coisas só para agradar. A gente tem essa mania na nossa cultura, a gente traz a coisa de que os nossos filhos têm que nos obedecer para nos agradar. Claro, tem coisas que eles precisam de fato ser feitas porque é necessário para o desenvolvimento dele e para a saúde dele. Mas tem outras coisas que, vai lá e dá um beijinho em fulano. Não, não quero. Não, vai, mamãe está pedindo, vai. Não, mamãe não tem que pedir isso. E essas coisas a gente ensina. E quando a criança disser que não, a gente também saber respeitar esse não da criança. Então, tudo isso são questões que estão lá no nosso dia a dia e que a gente, sem querer, a gente não instrui. Ou a gente instrui de um jeito que deixa a nossa criança vulnerável. Ou deixa uma criança que fica com a vergonha alheia, né? Como diz aí a minha prima Gasparina e a minha mãe, que tinha vergonha pela a situação do outro. Não, a gente não tem que ter vergonha pela situação do outro. Bom, mas a Eliana trouxe aqui uma fala. Ela disse que ela tem uma filha de 14 anos e minha conversa com ela é sempre transparente, mas claro, o mais claro possível. Isso é outro ponto extremamente importante. A gente ser o mais claro possível. Claro, com uma criança de 5, eu tenho que ser claro de acordo com determinada situação dela. Com um adolescente de 14, já tem muito mais conhecimento, já vivenciou muito mais situações, já tem uma capacidade cognitiva muito maior, já tem desejos e situações completamente diferentes. Então, a gente já tem uma conversa muito mais elaborada com essa menina que tem 14 do que com essa que tem 15, que tem 5. Então, o que tem 5, eu tenho que me adequar a que estruturas, que situações, que habilidades ele já é capaz de desenvolver aos 5 anos, que pode prevenir ou pode torná-lo uma pessoa para absorver uma cultura que seja uma cultura que não seja permissiva à exploração sexual de crianças e de adolescentes, que não seja permissiva ao abuso e, ao mesmo tempo, que possa protegê-lo e possa ser, como diz assim, protetiva, que faz com que ele consiga se proteger desse tipo de situação. Então, tudo isso a gente tem que fazer desde quando eles são pequenos e sendo claro e conversando com eles de acordo com as habilidades e a capacidade em cada faixa etária. Por isso que quando eu falo no Papo Firme, né, no Papo Firme eu trago essa divisão, né? No Papo Firme é esse método que eu criei para ensinar mães e pais a conversarem sobre sexualidade com seus filhos.
E nele eu trago bem claramente essa questão, o que falar com a criança até 6 anos, o que falar com a criança até 10 anos, o que falar na adolescência até 13, depois dos 13, enfim, porque a cada faixa etária existe determinadas habilidades, existe determinadas condição de conhecimento e de entendimento que vai mudando. Então, para a gente poder ajudá-los a entender aquilo que a gente quer falar, eu sempre dou uma grande dica, né? Primeiro pergunta, o que você já sabe sobre isso? E aí, por exemplo, utilizando esse vídeo, assistir o vídeo com a criança ou assistir a parte de adolescente com o adolescente, você pode ali perguntar para ele depois do vídeo, o que você já sabia? Ou o que você achou? E deixa a criança falar e deixa o adolescente falar. E depois a gente complementa o conteúdo deles. Aquilo que eles não conseguiram, né? Que eles não ainda são imaturos para sozinhos conseguirem enxergar. E a gente vai fazendo ali a correção da nossa rota. Se eles estão tendo uma atitude que é uma atitude, como eu diria assim, muito condescendente com determinadas situações que podem ser situações que ponham em risco a ele ou a outra pessoa, a gente então fazer esse tipo de correção, né? Ajudá-los nessa orientação. Esse é o nosso papel como mãe, como pai, né? Aqui a Eliana coloca também, na minha época, meus pais não abordavam esses assuntos relacionados com o sexo. Muitos pais, né, Eliana, os seus pais, muitos pais, aliás, até hoje a gente vai encontrar muitos pais ainda que também não conseguem falar sobre sexualidade. Que bom que você já consegue falar de uma forma clara e explícita com a tua filha. Isso vai fazer muita diferença na sua relação com ela, né? E no fato dela ter em você uma pessoa que, sabe, que dá apoio para ela, que faz com que ela se sinta segura. Então você consegue protegê-la, você consegue desenvolver o vínculo de confiança e você consegue com isso estar muito mais próxima e ter e vivenciar a adolescência dela com muito menos estresse. Não vou dizer que vai ser as 1000 maravilhas, que nunca vai ter conflito. Não, claro que tem conflito, porque em qualquer relação existe conflito. Mas esse conflito se torna muito menor, se torna um conflito muito menos, como é que eu diria? Uma batalha, né? Deixa de ser conflito e vira uma batalha, porque o que eu vejo acontecer, o conflito se torna uma batalha, e aí ambos, né, começam a trombar, mãe e filho, e aí o que vai acontecer? Vence o mais forte, e nessa do vence o mais forte se cria uma cisão, e muitas vezes a gente não consegue reparar esse tipo de situação. Mas quando acontece o que está acontecendo com você e com a sua filha, né, que há um entrosamento, que vocês conversam e que, sabe, a conversa sobre sexualidade vem à tona, ela vê nisso uma situação de proteção, principalmente para essa conjuntura aí do abuso sexual, da exploração sexual, que são temas tão delicados muitas vezes para a gente lidar. Ó, aqui eu moro num sítio e os gansos, eles parecem que quando me ouvem falar, eles querem conversar junto, ó. Então, esse tipo de situação faz com que a sua filha, ela acabe sentindo em você essa proteção, esse apoio, e essa conversa vem junto, traz ela para junto, na verdade, né? Traz a sua filha para junto de você e a protege. Então, é por isso que eu sempre falo, falar de sexualidade, ela liberta a gente, para a gente ser mais próximas dos nossos filhos. Quando a gente consegue falar de sexualidade com eles, a gente consegue olhar para todos esses ângulos. A gente não olha, e sexualidade aqui que eu estou trazendo, como eu já falei várias vezes aí nos meus vídeos, já falei várias vezes aí nas minhas lives, falar de sexualidade não é falar só de relação sexual, é trazer esses comportamentos, olhar para a nossa sexualidade.
Como é que eu estou me portando como homem? Como é que eu estou me portando como mulher frente a uma situação como essa de exploração sexual de criança e de adolescente? A gente tem que estar atento à nossa postura, porque a postura que eu tenho, se eu faço vista grossa, se eu finjo que aquilo não está acontecendo e só faço comentar, ai meu Deus, que coisa horrível, eu não quero nem saber disso. Quando essa situação acontecer próxima dos nossos filhos, seja com ele ou com alguém próximo a eles, eles também não vão buscar em nós esse tipo de referência. Então é importante que a gente olhe as nossas condutas, porque a conduta que eu tenho é a conduta que eu perpetuo na minha relação com os meus filhos e com as minhas filhas. E a gente precisa estar de olho, porque nós somos modelos, tá? Então essa história de que a gente acha que os nossos filhos não estão nem aí para aquilo que a gente diz ou que a gente fala, eles estão sim. Estão sim ligados e atentos a tudo que a gente diz e a tudo que a gente fala. Eles estão sim ali prestando atenção em como é que eu me comporto, como é que o pai se comporta, como é que a mãe se comporta, porque eles estão captando da gente aquilo que vai virar a sua representação. E quantas vezes na minha vida, né, eu me vi em situações que eu lembrei dessa fala da minha mãe. Nossa, eu tô com vergonha pela vergonha do outro. Quando eu deveria ter mais era aberta a boca e ter dito, não, não é para fazer isso, que é o que eu passei a fazer. Inclusive, outro dia, eu estava num local com uns amigos e um amigo meu foi lá e foi inconveniente com a garçonete. Mas na hora, abri a boca e disse, não, você não tem esse direito. E disse para ela, não, você não tem o direito de ficar calada. Você tem que abrir a boca. É claro que eu sei que para ela era uma situação muito difícil, ela tinha medo de perder o emprego dela, mas eu era quem tinha ali a obrigação de, se eu vi, eu tinha que denunciar. E denunciei. Então, gente, denunciar é o caminho. Ser cúmplice é a gente manter essa cultura permissiva que faz com que o Brasil continue sendo um dos países, né, com maior número, está em segundo lugar com maior número de casos de exploração sexual infantil, e a gente não mudar nada desse tipo de situação. Se vocês quiserem fazendo alguma pergunta, eu estou falando aqui, mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa, podem perguntar, que eu estou aqui à disposição de vocês, tá? Não se intimidem. Podem fazer a pergunta que vocês quiserem. É que eu gosto muito de falar, então eu acabo falando bastante e acabo vocês acabam ficando intimidadas, né? Então aqui registrar, né? Aqui tem a presença pelo YouTube da Carla e da Alexandra. E a Alexandra, inclusive, ela faz aqui uma pergunta, ela quer saber como fazer quando denunciamos vizinhos que abusam de filha menor e com problemas mentais e a polícia vem nos contar que o agressor, como é que é? A polícia vem nos contar mas conta para o agressor que foi a gente que denunciou. Puxa vida, aí quem está errado é a polícia, né? A polícia não tem que fazer isso, a denúncia é anônima, exatamente para poder proteger quem está denunciando. E não a polícia ir lá e entregar quem está denunciando, ela não tem esse direito. A polícia, na verdade, tem que ter uma conduta de garantir o anonimato, porque a gente sabe que quando você faz uma denúncia, a pessoa que está denunciando se torna uma pessoa vulnerável. E a polícia tem um papel de nos proteger e não de nos denunciar. E de ir lá e colocar essa situação e colocar a pessoa que denunciou em risco. Então, na verdade, tem que denunciar a polícia, tem que ir, sabe, ir lá nas redes sociais. A gente hoje tem esse grande trunfo que são as redes sociais. A gente tem que abrir a boca mesmo, e ir lá, ir no conselho tutelar, enfim, a gente ir aonde a gente puder, nas instituições que podem nos proteger, né? Ou ir lá aonde essa polícia está vinculada para conversar com quem eles dependem, para que a gente possa ter uma rede de proteção e não uma rede de vulnerabilidade, senão fica muito difícil, né? Aqui alguém colocou, peraí, deixa eu baixar aqui um pouquinho, para eu ver se eu consigo ver como procuro os vídeos. É só colocar no YouTube
Que corpo é esse? Vídeos, ou você pode até colocar Canal Futura junto, mas colocou lá no YouTube, que corpo é esse? Que exploração é essa? Que abuso é esse? Você vai chegar nesses vídeos com a maior tranquilidade. Fica sossegada que você acha com muita facilidade. Mas eu posso deixar na descrição do vídeo, depois que eu vou deixar essa live no YouTube, né? Que ela fica lá no YouTube, porque aqui no Instagram só fica 24 horas. E a gente, então, eu posso então deixar lá no YouTube, na descrição, o link para esses vídeos. Mas não tem erro, é só você entrar no YouTube e colocar que corpo é esse, ou que abuso é esse, ou que exploração é essa, que você vai encontrar. Já o documentário Um Crime Entre Nós, esse está na GNT. Você põe lá, Um Crime Entre Nós, na GNT. Ontem demorei bastante para conseguir localizar. Mas eu vou ver aqui com o meu suporte se eu também consigo colocar o link. Mas eu sei que você entrando lá no GNT, você consegue achar o link desse documentário Um Crime Entre Nós. Vale a pena, é um documentário muito sério, é um documentário que traz um conteúdo bastante interessante, impactante, e vale a pena a gente assistir, para a gente refletir e ver qual que é minha conduta em relação a esse tipo de situação. Como que eu tô vendo tudo isso, né? Como é que eu tô me importando com tudo isso? E eu acho que é bem legal a gente ver. Teve uma outra pessoa aqui que colocou algo ligado à pornografia. Agora eu não consigo mais... não consigo mais... Ai, chega, Maria Helena. Alguém falou alguma coisa de pornografia que eu quero aqui lembrar que um outro ponto também é a pornografia infantil. Muita gente vai lá e consome e acha que isso não é crime, que não está fazendo nada demais. Gente, está consumindo uma situação, um vídeo que é um vídeo criminoso. Então, se você consome, se você compartilha, se você, distribui nas suas redes sociais, você está compactuando com a exploração sexual infantil. Esse é um outro ponto que eu tinha deixado passar, imagina, e a gente precisa estar atento e trazer essas conversas, trazer isso na conversa dentro de casa, entendeu? Critica mesmo, denuncia, não pode. Não é para ser visto, não é para ser alimentado esse tipo de situação, porque isso é abusar de uma criança, isso é explorar uma criança. E a gente não pode deixar esse tipo de coisa acontecer na nossa sociedade. Então, gente, isso que eu tinha aqui para trazer para vocês, se vocês quiserem fazer... aqui tem, peraí, deixa eu ver. Alguém colocou aí o link. Legal. Valeu, Mapen. Valeu aí, colocou um link aqui nos comentários, que pode ajudar vocês a achar. Deixa eu ver, deixa eu subir aqui os comentários aqui. Ai. Alguém pôs com uma carinha aqui, pedindo desculpa pela carinha. Bom, gente, então essa era a conversa que eu queria ter com vocês hoje, trazer esse tema, né, da exploração sexual infantil, porque é um tema muito triste, é um tema que a gente precisa olhar para ele, a gente precisa, né, parar de negar e conversar nas nossas rodas de amigos, conversar, não é só com o filho, não, é conversar com os nossos amigos, conversar com as nossas amigas, ver como é que, traz esse documentário, faz com que todo mundo assista, divulga, tem esse documentário, você assistiu, tá todo mundo aí maratonando de final de semana, assistindo um monte de coisa, assiste a esse documentário, conversa sobre esse documentário, posta nas suas redes sociais, se for o caso, enfim, faz acontecer a conversa para a gente olhar para isso e ver, não, isso não é para acontecer desse jeito. Não é natural ficar assistindo filme pornográfico de criança, ficar assistindo, como é que diz? Filme pornográfico com adolescente. Isso não é natural, isso não é para ser assim. Isso a gente tem que respeitar, né?
Ai, obrigada, Liana. Vamos ver aqui se a Rosinês... A gente ainda tem aqui um tempinho bem curtinho, Rosinês, mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue falar aqui. Vamos ver se você entra para a gente fechar aqui a nossa conversa. Eu nunca sei, é porque não dá para eu ver aqui, porque eu boto um outro celular. Ah, tá entrando. A Rosinês entrou. Oi, Rosinês. Alô? Ela tá tentando conectar. Só que a gente só tem 3 minutinhos, mas vamos lá. Vamos ver se sai. Aqui pelo YouTube não entrou mais ninguém. Não teve mais nenhuma pergunta. Bom, acho que tá difícil para ela conectar. Não está conseguindo conectar. Ela não está conseguindo conectar. Que pena. Que pena, e o nosso tempo também está acabando. Eu só tenho agora 2 minutinhos. Eu vou aproveitar então esses 2 minutinhos para me despedir de vocês, né? E agradecer aí a participação de todos e de todas. E na próxima sexta-feira, já que eu falei de pornografia, eu fiz uma mentoria com as minhas alunas essa semana e esse foi um tema que elas me pediram. Então, na próxima sexta-feira, eu vou trazer o tema da pornografia aqui para a gente conversar. E aí, aproveitando aquela história que a Lucima trouxe, né, sobre como falar de pornografia com seu filho de 11 anos, ou com seu filho de 8 anos, ou como falar de pornografia com seu adolescente, eu vou trazer exatamente na próxima sexta-feira, nesse mesmo horário, às 13 horas, eu vou trazer exatamente essa conversa sobre pornografia, como falar com os nossos filhos, desde a infância até a adolescência, tá bom? A gente conversa então sobre pornografia, já vai anotando as perguntas que você tiver, as perguntas que você quiser, traz que sexta-feira às 13 horas a gente vai conversar sobre pornografia. Vamos ter uma conversa aí bem gostosa para esclarecer um monte de dúvida que a gente tem sobre esse tema tão polêmico e tão misterioso muitas vezes, né? Então, vai ficar gravada essa live aí no Instagram e eu também vou deixar gravada essa live também aqui no YouTube. Então, no YouTube e no Instagram elas já vão estar disponíveis para vocês, tá bom? Então, gente, obrigada aí pela participação de todos e até a próxima sexta-feira, às 13 horas, eu estarei aqui com vocês falando sobre pornografia. Como falar com nossos filhos, desde as fraldas até a adolescência, até namorar, né? Vamos conversar sobre isso, tá bom? Até lá!